certeza, a hora que o problema chega, uma solução emergencial ela sai muito mais cara do que uma solução de longo prazo, com sabedoria, com alguém conhecendo do seu negócio, e podendo auxiliar de forma, às vezes, muito mais menos onerosa e muito mais estratégica do que a gente pré-julga. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan Castrese, eu sou advogado e sócio da CBPA, Castrese Bedin Paladino Advogados. Estou hoje aqui para falar um pouquinho da importância da consultoria jurídica para a empresa e para o negócio de vocês. É comum a gente ver uma empresa, desde a sua formação, estar buscando um contador, abrindo uma conta jurídica, uma consultoria, às vezes, financeira, de marketing, mas esquece algo que pode garantir o futuro do negócio, que é também a consultoria jurídica. Por isso que a gente fala da importância da consultoria, porque a gente pode trazer para a empresa situações que, ao longo do tempo, trarão possíveis prejuízos, riscos, alertas que às vezes não custariam nada no começo, e que podem mudar os rumos do seu negócio no longo prazo. Ninguém constitui uma empresa pensando em não ir longe com ela. Ela envolve sonhos, envolve planejamento, envolve técnicas, envolve esforço, tempo, e com certeza ninguém está habilitado para tomar conta de tudo sozinho. Mas também ninguém tem capacidade de começar um negócio tendo todo o suporte que precisa. É para isso que as consultorias especializadas elas servem. É comum a gente ter cliente do nosso escritório que vem depois de muitos anos de empresa com um monte de coisas que não foram bem esclarecidas no momento oportuno, com situações que podem levar a empresa ao seu fim, ou a um endividamento muito alto, ou a surpresas inesperadas financeiras ou jurídicas que podem, sem dúvida nenhuma, desestabilizar, ainda mais num país onde as leis, as regras, os planejamentos jurídicos mudam dia após dia e a todo momento. É impossível uma empresa acompanhar todas essas mudanças sem ter uma consultoria especializada dando esse tipo de suporte. Então a gente brinca no bom sentido que não tem como a empresa ela saber como vai ser a sua estrutura no futuro. Então, por que não estar cercada de bons profissionais, daqueles que podem, de fato, ajudar e agregar valor ao seu negócio? Geralmente a pessoa pensa, mas eu ainda não tenho porque ter uma consultoria jurídica, meu faturamento ainda é baixo, não dá para eu ter uma consultoria jurídica. Acho que, como tudo, nunca julgue antes de saber, né? Pensa, bom, por que não conhecer? Por que não ver se tem alguma coisa sob medida para mim, para minha empresa? Porque com certeza, a hora que o problema chega, uma solução emergencial ela sai muito mais cara do que uma solução de longo prazo, com sabedoria, com alguém conhecendo do seu negócio, e podendo auxiliar de forma, às vezes, muito mais menos onerosa e muito mais estratégica do que a gente pré-julga. Temos na CBPA, hoje em dia, todos os tipos de empresa, aquelas startups que acabaram de iniciar com alguma ideia inovadora, pequenos negócios não inovadores, mas que estão começando com uma grande perspectiva, e temos também aquelas grandes empresas que já sabem da importância jurídica e como elas podem trazer benefício de verdade para o seu negócio. E a gente fala isso porque, de outro lado, tem aqueles que começaram a conversar e voltam depois de alguns anos com um problema quase insolucionável. E é para isso que a gente se presta. A gente gosta de trabalhar lado a lado com os nossos clientes, com aquelas empresas que dão valor para a consultoria jurídica e não apenas para aquelas que, nossa, agora eu tenho 10 processos que se eu perder todos eu vou quebrar. Mas sim aquela empresa que entendeu o valor e junto escutou as sugestões, viu que não são sugestões que tornam inviável o negócio, mas sim que vão evitar, às vezes, um dos maiores estresses da vida de uma pessoa, do empresário, de uma empresa, que são processos que às vezes duram anos, sem uma perspectiva clara do que pode acontecer e sem ter tomado os devidos cuidados no momento oportuno. Então, ter alguém para cuidar dos potenciais problemas, de traçar
os principais riscos do seu negócio no ponto de vista jurídico, é sem dúvida imprescindível. É comum ter em cliente que fala: "Poxa, que bom que temos uma consultoria e que bom que eu nunca precisei que você atuasse num processo nosso", porque ela se preparou e ela evitou litígio. É claro que chega um momento que alguns são inevitáveis, até porque não depende só da gente. Tem gente que entra com aventuras jurídicas, mas quanto mais bem cercado tiver, com pessoas, com advogados que te auxiliam da melhor forma e com confiança, sem aventura, esse retorno é inquestionável e ele é evidente. Aquelas empresas que começam, que agregam, que têm ao tempo todo uma boa consultoria, são aquelas que tendem a se destacar entre aqueles 5% de empresas que passam dos seus primeiros 3, 4 anos de vida. Na CBPA, nós prezamos por um atendimento humanizado, próximo, contato com os sócios ou com os diretores da empresa que a gente atende, justamente visando estar acompanhando o dia a dia dele, para a gente poder detectar possíveis riscos, possíveis problemas que o empresário não está e nem deveria estar visualizando. São essas os pontos que a gente identifica uma oportunidade de negócio para o cliente, no sentido dele estar minimizando o risco, de fato se preocupando com o preventivo e, e já não é muito o nosso perfil aquela empresa que vem e fala: olha, eu não esperava esses 10 milhões, esses 2 milhões de risco, de provisionamento, de contingenciamento, porque eu não dei valor para o preventivo. Então, eu só vou procurar um advogado, um escritório, o dia que eu tiver um processo. Talvez esse momento seja um pouco tarde. Então, falando em nome da CBPA e de todas as consultorias sérias jurídicas que temos, a gente preza por esse tipo de cuidado. Assim como prezamos, obviamente, pelo preventivo, a CBPA também sabe que nem só de preventivo, às vezes, muitas empresas, até pelas características que ela tem, é o que ela precisa. Hoje em dia, a inadimplência é muito grande, empresas que já têm um número de funcionário mais elevado, problemas no dia a dia com esses funcionários também é um ponto relevante. Então, é um trabalho de acompanhamento que gera uma boa defesa, uma boa ação, medidas eficazes, eficientes e sempre no momento certo. A gente fala no momento certo porque às vezes é tarde para tomar uma medida preventiva ou demorou para entrar com uma ação de um caso que às vezes acabou ficando engavetado e não foi feito o que deveria ser feito no momento certo. E isso acaba tirando um direito da empresa, um direito dos sócios e tornando isso problema para o caixa da empresa, desestabilizando a questão financeira. Então, o que é importante é não só também fazer o preventivo, cuidar do contencioso, fazer uma recuperação de crédito, se for o caso, tomar cuidado com aquelas empresas que são prestadoras de serviço, tem problema com o consumidor, acaba tendo questões mais peculiares. Então, para cada cliente, existe uma solução sob medida. Com mais de 15 anos de atuação, a Castrez Bedin Paladino Advogados, a CBPA, como a gente chama, ela atua em todas essas áreas, tanto no preventivo, quanto no contencioso, na recuperação de crédito. Nos empenhamos cada vez mais para trazer a tecnologia a nosso favor, no sentido de modernizar processo, tornar o procedimento mais eficiente, ter, hoje em dia, a jurimetria, sabendo o que os tribunais entendem de alguns casos, saber o que o cliente de determinada área, com determinada peculiaridade do seu negócio, precisa mudar, melhorar ou se adequar conforme o que temos de novidade de legislação ou de jurisprudência. Hoje nos orgulhamos de ser um escritório multidisciplinar capaz de resolver todos os problemas, seja ele na área tributária, na área civil, na área societária, um conflito entre sócios, um planejamento para os sócios, uma constituição de uma holding ou uma solução alternativa para um planejamento sucessório dos seus sócios, as peculiaridades de uma empresa familiar que também não podem ser deixadas de lado, porque ela tem as suas diferenças para uma empresa não familiar e alguns cuidados que devem ser medidos e aplicados sob medida conforme o perfil desse cliente.
Essa é a primeira sequência de podcasts que a CBPA está gravando. A ideia é que a gente traga cada vez mais conteúdo com clareza nas informações, que realmente a gente não está passando informação só para o advogado, mas sim para o empresariado e para aquele que demanda ou deveria estar demandando uma consultoria jurídica. Então, eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo, sugiram temas que a gente possa trazer ou que tenham interesse. Inscrevam-se no canal, clique no sininho e vamos em frente. A CBPA vai estar sempre disponível. A gente tem a nossa sede em Campinas, na Avenida Norte Sul, mas também estamos atendendo hoje clientes em todos os estados do Brasil. Temos suporte em todos os estados e temos atendimento virtual para qualquer tipo de necessidade. Hoje em dia, a gente fala que a CBPA já não é mais um escritório limitado ao estado de São Paulo. A gente tem uma atuação já nacional, até por conta de tecnologia, de um sistema que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Com certeza, podemos agregar valor para o seu negócio. É comum empresa, às vezes até de grande porte, falar, mas a contabilidade nos presta consultoria jurídica. Isso às vezes até chama atenção, né, arrepia um pouco, porque como a gente brinca, né, na informalidade, cada um no seu quadrado, a gente tem que ter a consultoria, sim, contábil, mas a gente não pode esperar dela uma consultoria jurídica, porque são coisas totalmente diferentes. Então a gente costuma, e como eu já falei várias vezes aqui no vídeo, trazer o valor da consultoria jurídica, trazer a importância, entender que hoje o nosso país é o mais complexo e um dos pontos mais complexos são as questões jurídicas. Então, as questões jurídicas devem ser tratadas por um profissional da área, por um profissional jurídico, e não por qualquer outra empresa que se intitule de consultoria, mas que não é formada por efetivamente advogados. Bom, obrigado. Era isso que eu queria passar nesse meu primeiro podcast da CBPA, junto com outros dos demais sócios. Espero que gostem, sugiram conteúdo, façam perguntas, e vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado.